Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores, para quem vai ouvir o programa na quinta-feira. Uma boa tarde hoje, que nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube. Este programa é um programa histórico, como tantos outros que nós já fizemos. Nós estamos aqui fazendo um debate entre os postulantes à presidência da OAB de Goiás. Eu quero esclarecer que um dos convidados, que é o PP, da chapa 5, não é isso? Nós combinamos o horário com a sua assessoria, muito claramente. Isso foi feito com bastante antecedência. Infelizmente, até este momento, ele não conseguiu chegar aqui, porque está com um compromisso lá que está se desvencilhando. Mas em respeito a todos os outros 3 convidados que concordaram em vir neste horário, chegaram a tempo, nós vamos começar o programa e assim que ele chegar, nós o colocaremos aqui na bancada com muito prazer. Bom, nós já fizemos a apresentação das regras e métodos do debate. Realizamos um sorteio aqui na presença de todos os assessores para ver quem vai começar a falar. Isso já foi feito antecipadamente. E nós vamos começar a apresentação por ordem de sorteio, que tem 1 minuto e 30 segundos para apresentar sua candidatura, trajetória e motivos que lhe qualificam para o exercício do cargo de presidente da OAB. Vai ficar aqui com o Rodolfo, da chapa 7. Obrigado, Rosenval. Um prazer estar aqui, discutir a advocacia, os rumos da advocacia, nesse importante espaço que é a PUC TV. E com esse jornalista de quase 50 anos de entrega, de bons préstimos à comunicação do Estado de Goiás e do Brasil. Os meus cumprimentos, Rosenval. Eu sou Rodolfo Mota, candidato pela chapa 7, Ordem Unida, e estou hoje à frente da CASAG pelo 2º mandato. Estive ao teu lado, advogado, no momento da pandemia, no momento das angústias. Fizemos muito pela advocacia. Ajudamos a Ordem a sanear as suas contas, fizemos investimentos nas salas das unidades judiciárias, nas subseções, aportes na Ordem, na escola superior. Mudamos a Caixa de Assistência. Hoje a Caixa de Assistência é referência para o Brasil, o que nos habilita a postularmos a presidência do mais alto posto da advocacia goiana. E o apresentamos porque sabemos que temos a melhor candidatura, o melhor projeto para você, advogado, porque estivemos ao teu lado durante todo o tempo e não será diferente agora na Ordem, porque sabemos fazer gestão. Estamos ao teu lado, mostraremos em letras garrafais o porquê temos o melhor projeto e porque nós prometemos e entregamos. Não ficamos no proselitismo, não ficamos em discursos vazios, em promessas que mais parecem mentiras veladas. Acompanhe. Perfeitamente. Seu tempo esgotou-se ali. É muito interessante a gente trabalhar com gente séria, porque quem quer ser presidente da OAB tem que ter seriedade em tudo, nos mínimos detalhes. Porque o tempo está ali e a pessoa, evidentemente, tem uma flexibilidade que se considera razoável, mas é a pessoa mesmo que vai controlar o tempo dela sem precisar que a gente sofra com isso. Bom, vocês ouviram aqui o Dr. Rodolfo Otávio Mota, que é da chapa 7. Agora nós vamos, de acordo com o sorteio, vamos ouvir o Dr. Rafael Lara Martins, da chapa 1. Ele também vai dizer por que ele se acha qualificado para o cargo e falar um pouco de sua própria trajetória. Boa tarde, Rosenval Ferreira. Boa noite para quem vai assistir o programa gravado depois. Quero cumprimentar aqui a doutora Valentina Jugman, candidata a presidente da OAB. Quero cumprimentar o doutor Rodolfo Otávio Mota. Quero dizer da honra que é poder, por mais uma vez, debater a advocacia com os senhores. Lamento a ausência de um dos candidatos e quero registrar aqui o nosso compromisso sempre com os horários e aquilo que se é estabelecido em prol da advocacia. Eu gostaria de
Pode continuar. Desculpa essa interferência, que hoje é assim, toca telefone em qualquer lugar. Este aí é o meu assessor que marcou na bola, mas pode continuar, por favor. Tá bom, obrigado, Rosenval. Bem, então eu retomo para cumprimentar a advocacia do Estado de Goiás. A advocacia que tem acompanhado a campanha, que tem comparado as propostas que são apresentadas, que tem comparado o passado com o futuro. Eu sou o candidato da chapa Compromisso AB e tenho muito orgulho de ser o candidato da atual gestão da Ordem. A gestão que mais fez na história da advocacia do Estado de Goiás. A gestão que efetivamente tirou a advocacia do Estado de Goiás das capas de jornais, do abandono financeiro, de dívidas e de todos os outros problemas. E que ainda vai fazer muito mais para o futuro da advocacia. Então, desejo a vocês um bom debate e aqui nós vamos comparar propostas, apresentações e aquilo que temos para projetar a advocacia. Perfeitamente. Os nossos telespectadores ouviram aqui o Dr. Rafael Lara Martins, da Chapa 1. Agora nós vamos ouvir a doutora Valentina Jugman Sintra, que é da Chapa 2. Ela também vai falar sobre sua trajetória e por que ela se considera qualificada para exercer o cargo de presidente da OAB ou presidenta. Não sei como que ela gostará de ser chamada, mas fica aqui o horário para ela, os minutos para fazer a sua apresentação. Olá, Rosenval. Eu gostaria de ser chamada de Valentina. É um prazer estar aqui nesse programa Opinião em Debate, num espaço democrático para debatermos ideias para a advocacia e para a sociedade. Cumprimento os também candidatos Rafael Lara, Rodolfo Otávio e registro a ausência do outro candidato, Pedro Paulo. Inicio dizendo da dor que estou sentindo pelo falecimento de um líder na política do Estado de Goiás e do Brasil, Dr. Íris Rezende Machado. Digo que é também uma homenagem ao grande advogado que foi, um tribuno por excelência nos inúmeros júris que fez, defendendo a liberdade e as garantias. Descanse em paz, guerreiro. Me apresento, sou Valentina Jungmann, advogada desde 1985, por meio de concurso público, fui procuradora do Estado por quase 30 anos. Sou também professora universitária da Faculdade de Direito da Federal, da PUC, atualmente conselheira federal da OAB. Dizendo isso, mostro rapidamente um currículo que me credencia, junto com colegas valorosos, a disputar e a dirigir a OAB Goiás. Interessante observar que em quase 90 anos da nossa instituição, nunca tivemos uma advogada mulher concorrendo à presidência da OAB. E sou candidata, Rosenval, por acreditar... Seu tempo foi esgotado. Okay. Desculpa, mas... Não é como ele não fica na tela, né? A gente se perde um pouquinho. Se perde um pouco, mas o tempo foi esgotado. Eu gostaria de pedir a técnica para continuar pondo o tempo na tela. Estava na tela. Não, então... eu falo em frente aqui, na nossa câmera, na ela sua fica câmera, do lado. tá certo. Então, mas eu vou ficar atenta agora nos próximos. Perfeitamente, não tem problema, nós estamos tranquilos aqui. Bom, nós podemos encerrar este primeiro bloco, ô Misli, você que está no controle aí, podemos encerrar. Então, nós vamos encerrar este primeiro bloco. O próximo bloco, o show vai ser com vocês. Vamos começar realmente o que eu considero o debate mais acalorado. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta tarde e da noite de quinta-feira, depois reprisa no sábado e no domingo, fazendo o grande debate dos presidenciáveis da OAB. Eu gostaria de salientar que o candidato Pedro Paulo de Medeiros, da Chapa 5, teve toda a oportunidade para chegar aqui
e não chegou. Nós acordamos que seria um horário específico, esperamos além do razoável e até esse momento ele não chegou. Eu acho que não entendo o que aconteceu, mas entendo como sendo um gesto de demonstração de que não houve respeito por aquilo que foi acordado com este programa. Bom, agora aqui pela ordem, o candidato 1, que seria o Pedro Paulo, faria uma pergunta para o candidato 2, que seria o Rodolfo. Como ele não está aqui, o candidato 2, que é o Dr. Rodolfo, faz a pergunta para o candidato 3 do sorteio aqui, que é o Dr. Rafael Lara Martins. Candidato Rafael Lara, nós sabemos que um dos preceitos para qualquer um que se propõe a ser presidente da ordem é guardar pela moralidade, pela ética, pelo respeito à instituição. O senhor está à frente da ESA por quase 6 anos, assim como estou à frente da CASAG por quase 6 anos. E tivemos notícias há pouco de que o senhor, enquanto presidente da escola superior ou diretor da escola superior, através da sua esposa, constituiu uma sociedade para ministrar cursos, palestras e até cursos de graduação e pós-graduação. O senhor entende que usar do conhecimento adquirido na ESA para se locupletar financeiramente através de cursos, palestras na área jurídica é correto? Com a resposta, o Dr. Rafael Lara Martins. Candidato Rodolfo, obrigado por trazer esse tema aqui para o debate. É uma campanha de fake news, uma campanha suja, uma campanha que tem ofendido a honra, inclusive da minha família, da minha esposa, há muito, com diversos assuntos. E agora você traz para cá algo mentiroso. Nenhuma vez a Daniele ou qualquer pessoa jurídica ligada a ela jamais prestou qualquer tipo de serviço e recebeu qualquer valor da Escola Superior de Advocacia de Goiás. Talvez as acusações venham de quem mede, seja a Daniele, seja qualquer pessoa do nosso grupo, por sua própria régua. Talvez seja pensando como agiriam que pensam que nós agimos. Nós temos um compromisso com a advocacia de ter uma escola superior de advocacia plural, uma escola superior de advocacia que fez a maior inclusão de professores da história da ESA Goiás e que vai fazer muito mais pela advocacia. E nós trazemos como proposta para a próxima gestão possibilitar que a advocacia do Estado de Goiás tenha pós-graduações próprias, pós-graduações com selo ESA Goiás, realizadas e certificadas pela Escola Superior de Advocacia por meio da Escola de Governo. Muito obrigado. Perfeitamente. O senhor tem, se quiser, uma réplica? Claro. Candidato Rafael Lara, hora nenhuma foi afirmado que essa instituição, essa sociedade que foi constituída pela sua esposa, inclusive de ensinos, e que ela saiu do quadro só nesse ano, em março de 2021, hora nenhuma foi afirmado que ela prestou serviços à ESA. A pergunta ela foi específica. Se o senhor entende como ético, como respeitoso com a instituição, usar o conhecimento adquirido na escola superior para constituir, através da iniciativa privada, uma escola, uma universidade, uma faculdade que explore o mesmo nicho que a Escola Superior de Advocacia. O senhor não acha que o que deveria ser feito na iniciativa privada, através da exploração dessa empresa, teria que ser feito de fato na escola superior? É ético? É só essa a pergunta, não há nenhuma ilação, até porque não participamos e não somos signatários de qualquer fake news. A nossa campanha não faz isso, apesar de repudiar os ataques que as demais campanhas, excetuada da Valentina, fazem uma contra as outras. O senhor tem a tréplica de 1 minuto, se assim o desejar. Rodolfo, mais uma vez você tenta fazer ilações para questionar a moralidade, a ética da advocacia, do nosso exercício de gestão. Sugiro olhar bem para a CASAG e para o que foi feito nos últimos
anos na Caixa de Assistência dos Advogados. Na ESA Goiás, nós implantamos o primeiro programa de compliance do Brasil. E eu quero esclarecer aqui para a advocacia de todo o Estado, não existe nenhum tipo, absolutamente nenhum tipo, de alguma tentativa de explorar economicamente aquilo que seja ou deveria fazer pela ESA Goiás, que não é um exercício como docente, que sempre fui e quero continuar sendo, afinal de contas são 6 anos ministrando aulas na ESA Goiás, numa portaria assinada por mim, que proíbe qualquer membro de gestão de receber qualquer valor como professor. Perfeitamente. Bom, a candidata número 3... Não, 4. 4. É 4 que é o seu número, né? É candidata... não, peraí. Candidata 3... Eu sou a candidata... a candidata 4, mas representa aqui a chapa 2. 2, exatamente. Você faz a pergunta para... Peraí, aqui eu me perdi. Rafael Lara para Valentina. Rafael Lara para Valentina. Isso mesmo. Muito obrigado. Posso começar? Faz favor. Candidata Valentina, nós temos acompanhado na evolução da Ordem dos Advogados do Brasil nos últimos anos uma verdadeira revolução na prestação de serviços da advocacia. Nós avançamos muito, nós mudamos a realidade da advocacia do Estado de Goiás, com a Escola Superior, com a Caixa de Assistência dos Advogados e com tantos outros temas como as prerrogativas que a advocacia avançou. Mas é necessário assumir que alguns erros foram cometidos, como, por exemplo, o meu escritório da CASAG, no centro, em que o andar de baixo tem mais de 50 computadores, que uma bela fachada de arte déco esconde, com teias de aranha, com não utilização. Então, eu gostaria de ouvir. Sua chapa, doutora Valentina, tem algum projeto para aquela área do meu escritório de compartilhamento de computadores no primeiro andar? Olá. Bom, respondendo à sua indagação, eu digo que hoje, em todo o mundo, os escritórios compartilhados são, sim, uma boa solução. Portanto, nós, da Chapa 2, iremos não só revitalizar todos os escritórios compartilhados da CASAG, como também iremos interiorizar esses escritórios compartilhados. E o faremos de uma forma bem econômica e simples. Nós iremos adaptar as sedes das subseções, bem como as salas da OAB Goiás, nos fóruns, para que lá cada advogado, advogada tenha um local para postular, para realizar audiências virtuais e sustentações orais. Nós acreditamos também da importância de termos um escritório virtual disponibilizado para aquele e aquela que estão iniciando da carreira. Portanto, esse escritório virtual funcionará com um serviço de secretariado, um endereço para correspondência e também fiscal. Nós, sim, acreditamos que é importante que a advocacia tenha um local para trabalhar, já que hoje poucos têm como terem escritórios privados. Perfeitamente. O senhor gostaria de ter uma réplica? Por favor. 1 minuto. Advocacia. Lá na Caixa de Assistência dos Advogados, como dito, o primeiro andar, ele não tem uma utilização. Não foi pensado um bom projeto e a chapa Compromisso OAB quer retornar àquele primeiro andar do prédio da CASAG para a advocacia, fazendo um compartilhamento e inclusão de todos os advogados e advogadas do centro, de toda a advocacia jovem, de todas as mães advogadas que voltam para o local e para o mercado de trabalho, para que eles possam compartilhar de um local para ter um escritório utilizado, um escritório efetivo, para atendimento aos clientes e para, quando a advocacia do interior vier aqui, na capital, encontrar uma estrutura que lhes atenda verdadeiramente. E não ali uma grande quantidade de computadores literalmente abandonados no centro de Goiânia. Quer a tréplica, doutora Valentina? Lógico, porque nós, da Chapa 2, iremos fazer mais.
não apenas um escritório compartilhado em Goiânia, onde você, colega que atua, que mora no interior, vai utilizar quando vier para a capital. Repito, nós iremos adaptar as sedes das subseções, que já deveriam ter sido, inclusive, esse projeto incluído nas novas sedes entregues no pós-pandemia. Portanto, nós, com essa sensibilidade que temos, iremos sim adaptar as sedes das subseções para que você, advogado que atua no interior, tenha também um escritório compartilhado. E em Goiânia, logicamente, que iremos revitalizar todo o espaço, que também na pandemia ele não foi muito utilizado. Mas agora, voltando à normalidade, acreditamos que será necessário. Perfeitamente. Bom, agora, segundo o nosso cronograma aqui, seria o caso da doutora Valentina perguntar para o PP, Pedro Paulo, o Pedro Paulo de Medeiros, que é da chapa 5, fazer uma pergunta para ele. Como ele confirmou a presença no debate, não compareceu até esse momento, mesmo assim, doutora Valentina, a senhora tem o direito de perguntar para o ausente, que não podendo responder, fica a pergunta no ar. E a senhora terá o seu minuto e meio. E a tréplica também. E a tréplica também. É assim que funciona. A senhora pode fazer isso, por favor. É lamentável que o candidato Pedro Paulo não esteja aqui nesse momento, inclusive uma oportunidade para esclarecer a maneira irresponsável que ele agiu ao impugnar candidatos de todas as chapas, vários candidatos e candidatas, principalmente, de várias chapas. Vou pegar aqui o meu exemplo. Eu, como candidata a presidente, fui impugnada pelo senhor Pedro Paulo sob a alegação de uma irregularidade formal, a não apresentação de uma certidão fornecida pela OAB Goiás que comprova as qualidades para a disputa do cargo. Eu pergunto, essa certidão estava às folhas 511 dos autos do registro e, mesmo assim, ele não verificou com atenção. E vendo depois, né, os equívocos cometidos, jogou a culpa no departamento jurídico que o defende. Bom, perfeitamente. Infelizmente, o candidato não está aqui para responder essa pergunta, como foi acordado que estaria. E a senhora tem agora, pelo direito aqui das nossas regras, 1 minuto para falar. Como não teve resposta dele, a senhora fica à vontade. Essa mesma atitude de jogar, né, a responsabilidade no jurídico da sua campanha me recorda a Operação Passando a Limpo, onde também, né, não assumiu a responsabilidade como dirigente da Comissão de Exame de Ordem e acabou sobrando para os servidores da OAB Goiás. E até hoje, no Conselho Federal, nós estamos julgando esses processos. E eu pergunto, é com essa falta de responsabilidade que o senhor pretende dirigir a OAB Goiás, senhor Pedro Paulo? Bom, infelizmente, não temos a resposta. Gostaria de mostrar claramente que a cadeira está ali e que foi muito bem documentado que o senhor Pedro Paulo estaria aqui hoje. Eu lamento a ausência do Pedro Paulo, que é o candidato a presidente Pedro Paulo de Medeiros, da chapa 5. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Eu tenho que lembrar aqui que este programa tem o patrocínio das seguintes empresas que hoje permitiram que nós apenas citássemos o nome delas. O Sebron, que foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil a receber a tomografia com inteligência artificial 4D, a Unimed de Goiânia, a Cerrado Acabamentos, que é a melhor empresa de acabamentos de Goiânia, a Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, a Bandeira Odontologia Especializada, Águas do Bem, que é essa água que serve tão magnificamente entregam na sua residência, e a Credijur e o Complexo Cicobi. Nós voltamos já já.
Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, fazendo o grande debate da OAB, como tradicionalmente fizemos por décadas. Infelizmente, nós tivemos um compromisso muito claro do Pedro Paulo de Medeiros, da Chapa 5, que estaria aqui hoje, e até o momento, embora a cadeira dele esteja aí esperando que ele chegue e possa participar a qualquer momento, ele não chegou. Estava aqui um assessor dele, também saiu e até o momento não chegou ninguém. Mas vamos aqui dar sequência ao nosso debate. Agora, de acordo com o nosso cronograma, a Valentina pergunta para o Rodolfo neste bloco. Candidato, a maioria dos advogados e advogadas reclamam dos preços praticados nos restaurantes e bares, tanto do CEL da OAB como no Jardim Goiás. Pergunto, qual ou quais os critérios utilizados pela CASAG para a terceirização desses estabelecimentos? Caso seja eleito, o senhor tem algum projeto para assumir essas atividades e adequar os preços ali praticados, principalmente em face do empobrecimento da nossa classe em decorrência da Covid? Quais são as propostas, em caso positivo, viáveis que o senhor pode apresentar nesse debate? Perfeitamente, mas antes de adentrar a resposta em específico, eu queria consignar que o meu escritório, só o ano passado, recebeu mais de 10 mil atendimentos. E a doutora Valentina, talvez não saibam, porque ficou em Brasília, cuidando do Conselho Federal, mas nós temos mais de 20 unidades no interior, inclusive nas subseções, doutora Valentina, exemplo de Posse, Caiapônia, Iumas e tantas outras subseções. Respondendo ao tema específico, mais uma vez a doutora Valentina, talvez por ter ficado em Brasília, não conhece a realidade da Caixa. Terceirizado é só o restaurante do CEL, o restaurante da CASAG é administrado pela própria CASAG, inclusive com preços, pela qualidade do serviço prestado, 50% do valor que o mercado pratica. Então, praticamente o preço de custo que é repassado à advocacia goiana. Inclusive um restaurante muito elogiado, foi inclusive festejado pelo Curta Mais. O restaurante do CEL foi licitado, entre aspas, feita uma seleção pública pela administração da OAB, enquanto ela administrava o clube. E lá sim, nós temos um contrato que nós precisamos rever, porque ali eles pagam pela utilização do espaço só R$1 por advogado e não por usuário, um contrato extremamente deficitário ao sistema OAB e que prejudica você, advogado. E nós vamos administrar isso de forma direta. Gostaria da réplica? Lógico. Ao que parece, as minhas colocações têm procedência. E observo que nós estamos aí falando de mais de 54 subseções, por isso ainda temos muito que fazer em relação aos escritórios compartilhados. Mas em relação aos preços, e ao próprio serviço fornecido pela CASAG, nós da Chapa 2 iremos fornecê-lo a preço de custo para toda a advocacia, porque nós entendemos que, principalmente em decorrência da pandemia, isso se faz necessário. A Caixa de Assistência não é para ter lucro em cima dos produtos e serviços oferecidos pela advocacia. Por isso, Chapa 2 no dia 19. E acrescento ainda que nós iremos assumir toda a administração de bares e restaurantes. Não se justifica um restaurante com chefe francês quando a advocacia precisa da alimentação saudável e básica. Doutor Rodolfo, sua tréplica. Olha, nós temos que ter responsabilidade. Eu vejo propostas mirabolantes. A doutora Valentina quer uma ordem com anuidade de R$730 e utiliza a rentabilidade da Caixa para justificar esse deságio que haveria na anuidade. Mas, para e passo, ela diz que vai vender todos os produtos a preço de custo.
Como fazer isso? Se nós temos um repasse da anuidade só de 5% para a Caixa e nós temos mais de 180 funcionários. Precisa ter responsabilidade contigo, eleitor. Fazer gestão não é para quem quer, é para quem tem competência e habilidade para fazê-lo. E nós sabemos fazer. Por isso nós fizemos história com a Caixa. E nós vamos reduzir a sua anuidade com responsabilidade, mas sem proselitismo, fazendo gestão, o que nós sabemos fazer. E nenhum deles tem experiência. Bom, agora o candidato Rafael Lara Martins, da chapa 1, faria a pergunta para o Pedro Paulo de Medeiros, que não está aqui, confirmou a presença e não compareceu, e nós vamos seguir a regra. O senhor pode fazer a pergunta para ele, que fica no ar, para ele responder como achar melhor. Muito obrigado, Rosenval. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato Pedro Paulo, mas eu vou utilizar esse tempo para conversar com você, advogada e advogado de todo o estado de Goiás que está acompanhando esse debate. Eu quero trazer para a mesa da presidência da OAB o maior desafio que nós teremos na próxima gestão, que é um grande pacto social de redução das custas judiciais e cartorárias do estado de Goiás. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já perdeu um cliente ou honorários para uma guia de custas. Eu tenho certeza que todos já se frustraram com o altíssimo valor das custas judiciais aqui no estado de Goiás. E reduzir essas custas judiciais cartorárias é uma missão que vai depender de coragem da Ordem dos Advogados do Brasil e de coragem da presidência da OAB Goiás. Eu perguntaria ao candidato, como fazê-lo? O senhor tem, de acordo com a nossa regra aqui, 1 minuto e 30 segundos para fazer a réplica. 1 minuto, né? 1 minuto. 1 minuto, desculpa, 1 minuto. Advocacia, o Conselho Nacional de Justiça era uma grande esperança de resolver isso nacionalmente, mas ele decidiu recentemente que esse tema é de competência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e de um projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça. Por isso, nós faremos ação social, mobilização política, mobilização com a imprensa, mobilização da opinião pública para esse que é um assunto que merece estar na mesa da presidência da OAB. Eu faço aqui um compromisso com toda a advocacia do Estado de Goiás. Nosso grande legado da próxima gestão, além de avançar em todos os outros temas que a gente já apresentou, vai ser efetivamente reduzir as custas judiciais e cartorárias no nosso Estado de Goiás, trazendo mais oportunidades para a advocacia do Estado. E isso, aliado com outras oportunidades que nós criaremos, como oportunidade já e a inclusão da nova advocacia, vai fazer a diferença da chapa 1, compromisso OAB. Doutor Rodolfo, o senhor pode perguntar para a candidata Valentina. Doutora Valentina, falando novamente sobre gestão, nós temos uma das tuas propostas, a redução da anuidade em 30 e tantos %, que daria uma anuidade cheia de 700 e poucos reais, uma redução no faturamento de quase 10 milhões. Para e passo, a senhora questiona os resultados da Caixa de Assistência e diz que vai reduzir ao preço de custo todos os produtos e serviços. Isso implicaria num prejuízo ao sistema de quase 30 milhões de reais. Aonde a senhora encontraria recursos financeiros para administrar a Caixa, a ESA e a Ordem dos Advogados? Então, no último exercício, foi esse o lucro da CASAG? 30 milhões de reais, doutor Rodolfo? Bom, eu entendo que o nosso estudo foi bem elaborado e que nos permite dizer com segurança para você, advogado e advogada que nos acompanha, iremos sim reduzir o valor da anuidade em 34%, obtendo o valor cheio de R$ 749,03. E, além disso, iremos também dar um desconto para a advocacia em início de carreira. Aqueles que ingressarem no sistema OAB no primeiro ano não pagarão qualquer valor
pela anuidade. E teremos aí valores de descontos que eu diria decrescivos, como, por exemplo, no quarto ano, no segundo ano de inscrito, pagaríamos 60% de desconto e assim sucessivamente. Mas iremos fazer com muita responsabilidade, doutor Rodolfo. Diferente que o senhor diz, tenho sim experiência em gestão, uma vez que fui presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás. Iremos reduzir drasticamente as despesas, inclusive as despesas com publicidade. Doutor Rodolfo, o senhor tem a tréplica. Doutora Valentina, na verdade a CASAG não tem lucro, é uma entidade filantrópica, inclusive do sistema OAB. Mas, respondendo à tua pergunta, não são 30 milhões. Nós estamos falando da redução de 10 a 12 milhões de receita com a redução de 34% da anuidade. E a título de informação, talvez a doutora não saiba, a candidata não saiba, mas foram tomados 12 empréstimos nos últimos anos para que mantivesse a ordem de portas abertas. 12 empréstimos, ou por má administração, ou pelo nível da inadimplência que nós temos hoje. A Caixa de Assistência, ela se tornou autossuficiente graças a uma eficiente gestão e porque nós usamos a imunidade tributária, que graças ao presidente Lamarck foi conseguida com muita luta no STF. E é com base nisso que a gente entrega produtos mais baratos e um resultado para você, advogado. Pois não. Muito comum essa sua postura, doutor Rodolfo, de tentar querer fazer com que a mulher que aqui está não sabe, ou não conhece, ou não teve conhecimento. Em 2019, o lucro empresarial da CASAG foi de 16 milhões de reais. Todavia, os gastos são vultosos. Precisa uma caixa de assistência ter marqueteiros da ordem, né, dos contratados ou do nível dos contratados atualmente pela CASAG. Portanto, digo a você, advogado e advogada, iremos sim reduzir a anuidade em 34%, atingindo esse valor cheio de R$ 749,03, sem sacrificar qualquer serviço ou fornecimento de produto, porque iremos gerir com seriedade, sem despender o dinheiro da CASAG para projetos que não atendem você, advogado e advogada. Bom, aqui na sequência, o PP, o Pedro Paulo de Medeiros, que disse que estaria aqui, acordou isso, documentou essa presença e não está aqui hoje, faria pergunta para o doutor Rafael. Como ele não está aqui, o doutor Rafael tem um tempo de 1 minuto para poder utilizar como achar necessário. 1 minuto e meio, né, minha 1 resposta? minuto e meio, é 1 minuto e meio, isso. Depois mais um. A resposta é 1 minuto. A resposta é 1 minuto A resposta é 1 minuto e meio 30 e segundos. a tréplica mais 1 minuto, né? Isso mesmo. A minha assessora ali está errada. O senhor está certo. Boa memória. Advocacia. Eu gostaria de continuar falando sobre aquele tema. Só uma questão de ordem. Pois não. O doutor Rafael está respondendo o Pedro Paulo? Respondendo. Na verdade, nós A não, resposta é 1 minuto e 30 segundos. nós não utilizamos essa didática porque eu seria o primeiro a responder no primeiro bloco. E eu não respondi. O Rodolfo tem razão. Tá? Então, Por só equidade, por- vamos. só Por questão de equidade, eu justiça. renuncio aqui. renuncie. Ótimo. Questão de É justiça. bom que vocês ajudem, É. porque o fato do candidato não estar aqui deixa a gente meio... Candidato, perdido. eu reconheço, você tem razão nesse Pronto. ponto, e Então- para que a gente não crie nenhum problema, eu abro mão desse tempo aqui Desse pela tempo. equidade. Ó, eu acho Acho que é importante a gente ter a Olha, coerência de seguir as normas. Exato. Eu acho muito importante que as pessoas que estão pleiteando a presidência do AB, embora concorrentes à presidência, não sejam concorrentes entre si quando se trata da ética, da qualificação para os bons destinos da advocacia. Isso demonstra maturidade de vocês três em fazer a coisa muito qualificada aqui num programa de debate. Eu louvo essa atitude de vocês e espero que isso sempre continue presente
seja qual for o candidato que ganhar essa eleição. Nós vamos encerrar esse bloco e vamos para o próximo bloco. Fiquem conosco. Estamos de volta com Opinião em Debate, com um grande debate para os candidatos que postulam a presidência da OAB. Bom, como não tem um dos candidatos não compareceu, embora tenha confirmado, Rodolfo, você tem, na verdade, 1 minuto e meio ou 2 minutos para poder utilizar a sua pergunta e, ao mesmo tempo, o que seria direito à réplica. Candidato Pedro Paulo, um dos mais valorosos predicados que a OAB clássica, aquela que sentimos saudade, é a independência política. Para que possa lutar por você, advogado, e para que possa lutar pela sociedade. Essa é a OAB que mudou a história do Brasil. Nas diretas já, os direitos humanos, contra a ditadura. E nós vimos o seu grupo sempre alinhado a partidos políticos e a governo. Há pouco era Henrique Tibúrcio com Marconi Perillo e José Hélito. Agora vejo o senhor postando fotos com o PT, associando a sua imagem mais uma vez a um partido político. É assim que o senhor quer administrar a ordem? Respondendo, Rosenval, na réplica, a OAB precisa ser independente, até para que possa lutar pela UHD, até para que possa enfrentar os reclamos das custas judiciais, até para que possa enfrentar as demandas que a sociedade reclama, até para que possa investir contra a redução do turno no expediente forense, até para que possa cobrar provimento de cargos. Ela não é sigla partidária. Nosso partido é a advocacia. O nosso lema, a nossa ideologia é a Constituição. E é por isso que eu peço a vocês, comparem, para que a gente não repita os erros da história recente. Bom, Rafael, por favor, faça a pergunta para o Rodolfo. Nós vamos começar outro... Candidato. Desculpa. Pois é, com a mesma dinâmica. Só para quem que está nos ouvindo acompanhar. Porque até a gente que está aqui está meio perdido. Nós ficamos, evidentemente, um pouco perdidos na sequência, porque havia uma dinâmica muito bem organizada. Estabelecida. Olha, então, eu elogio a dinâmica que vocês E quando houve uma lacuna, nós estamos agora tentando nos adaptar a essa nova realidade, porque é preciso que o telespectador tenha o conhecimento, porque às vezes não sabe dos bastidores, que até o momento, por que nós optamos para poder fazer como se o candidato tivesse aqui? Porque o candidato disse que estava chegando, está chegando, não muda a dinâmica do programa, porque ele está chegando aí, ele imediatamente seria inserido na dinâmica do programa. Como só agora realmente foi dada a informação de que ele não vem, embora tenha confirmado, nós estamos nos adaptando a essa nova realidade. Então, portanto, doutor Rodolfo, doutor Rafael, por favor, a sua pergunta ao Rodolfo. Muito obrigado, Rosenval. Candidato Rodolfo, um dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos anos na advocacia de Goiás foram as prerrogativas. Nós realizamos um concurso público, mais de 700 inscritos, para selecionar procuradores de prerrogativas. Procuradoria de Prerrogativas Profissionalizada de Goiás é a primeira do Brasil e é referência, inclusive, em outras eleições da seccional. A oposição, à época que prometemos a criação da Procuradoria de Prerrogativas, chegou a dizer que era impossível, desnecessário. Naquele tempo, as prerrogativas eram defendidas de acordo com a boa vontade da diretoria da OAB. E eu tenho certeza que hoje a realidade da advocacia é outra. Em se tratando de prerrogativas da advocacia,
Quais são os projetos da sua chapa, do seu grupo, para as prerrogativas, candidato? Obrigado, candidato. É um momento para falarmos de propostas, efetivamente. E só lembrando que hoje nós não temos 5 procuradores concursados. Infelizmente é um número muito pequeno. Nós queremos regionalizar a Procuradoria de Prerrogativas pelo Estado, assim como fizemos com a Caixa de Assistência, para que você que esteja no interior tenha a mesma atenção que o advogado goianiense tem. Nós precisamos romper com essa história clássica de que Goiânia, tudo, para o interior, nada. E respondo, nós temos projetos para exigir de todo concursando que conheça o Estatuto da Advocacia, para que não alegue desconhecimento. Temos projetos também para que, através de uma interlocução com o poder público, criemos um projeto de lei para que exija que toda repartição sessão pública conte com o Estatuto da Advocacia. Temos projeto também para que disponibilize nas sessões e repartições públicas, assim como há estampado o crime de desacato, nós queremos que esteja lá, violar prerrogativa é crime e a respectiva pena, para que façamos o alerta. E queremos também, assim como nós fizemos com a Caixa de Assistência, tornando ela online, tornar a OAB online, para que qualquer violação de prerrogativa seja noticiada em tempo real, para que o procurador de prerrogativa já ultime, dê as tratativas necessárias e a resposta necessária a toda e qualquer violação. Sua réplica, por favor. Advocacia. Nós queremos continuar avançando no tema prerrogativas. E é por isso que nós vamos regionalizar a Procuradoria de Prerrogativas. Não se começa uma construção pelo telhado, sem uma fundação forte. Hoje nós temos um exemplo de Procuradoria de Prerrogativas e que muito fez, como no caso da agressão do Dr. Orcélio, e que depois, com acompanhamento adequado, fizemos uma ação civil pública contra o Estado de Goiás, garantimos a prisão dos agressores. Na próxima gestão, nós teremos a maior comissão de prerrogativas do Brasil, com setores específicos das prerrogativas para atender a advocacia setorizada, a advocacia trabalhista, a advocacia previdenciarista, a advocacia pública. E eu quero chamar aqui a atenção para a vice-presidência de prerrogativas da mulher advogada. Uma vice-presidência composta por mulheres advogadas para atender as mulheres nas violações de prerrogativas no exercício, com sororidade necessária para isso. A tréplica. A verdade, doutor Rafael Lara, eu não vejo esse sucesso todo na Procuradoria de Prerrogativas, até porque você, advogado, sabe o quanto sofre no exercício profissional, sabe o quanto você reclama pela defesa das suas prerrogativas. E digo mais, ação civil pública não serve para prender ninguém. Não foi iniciativa da Ordem, infelizmente. A Ordem, quando muito, reclamou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, algo que era responsabilidade dela defender as prerrogativas. E foi reclamar contra a violação da prerrogativa do Dr. Orcélio na Praça da Bíblia. E não foi ao governo do Estado, e nem tampouco ao comando da Polícia Militar, para que houvesse uma interlocução e que isso não acontecesse mais. Precisamos de mais ações efetivas e menos proselitismo. Precisamos de gestão. Bom, agora a candidata Valentina faz uma pergunta para o candidato Rafael Lara Martins, da Chapa 1. Pois não. O senhor disse no debate ocorrido na Rádio Difusora Pai Eterno que o senhor pretende criar uma escola de governo. Todavia, de acordo com o artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, só a União, os estados poderão criar escola de governo e com a finalidade específica de formar seus servidores. Portanto, ainda que criasse uma escola de governo, essa seria utilizada para o aperfeiçoamento dos servidores da OAB, já que nós, advogados inscritos, não podemos ser considerados servidores. Portanto, eu pergunto, como o senhor pretende transformar a ESA em escola de governo? Ou é apenas um convênio com a escola de governo estadual, uma forma de ainda mais aproximar a OAB do atual governo?
Pois não, sua réplica. Candidata Valentina, obrigado por trazer esse tema que eu tenho tanto apreço, que é a Escola Superior de Advocacia. Nós conseguimos, nos últimos 6 anos, potencializar em mais de 700% a oferta de cursos da Escola Superior de Advocacia. Nós avançamos em cursos de curta duração, de média duração e de longa duração. E fizemos parcerias com instituições de ensino superior para a realização de pós-graduações. Queremos um dia chegar a ter mestrado e doutorado aqui ligados à Escola Superior de Advocacia. Quanto à escola de governo, funciona da seguinte forma. A Ordem dos Advogados do Brasil, por ser uma entidade sui generis, já tem precedentes, doutora Valentina. A Escola Superior de Advocacia do Amazonas, a Escola Superior de Advocacia de São Paulo, conseguiram, por ser sui generis, aprovação junto ao Conselho de Educação do Estado, que ela fosse reconhecida como escola de governo e fizesse cursos para advocacia. E é isso que nós vamos fazer. Pós-graduação de advogado para advogado. Pós-graduações montadas por quem mais entende de advocacia, por quem mais conhece a advocacia. Para você, advogada e advogado. E o que é melhor, a preços acessíveis, de forma que toda a advocacia do Estado de Goiás consiga efetivamente estar cada vez mais preparada nesse futuro que se aproxima. Sua tréplica. Ao que parece, é mais uma tentativa de aproximar ou de, diria, ter uma relação com o governo estadual. Mas também, Vossa Senhoria entrou com um pedido no MEC, como demonstra esse documento aqui, visando abrir uma faculdade, a Faculdade ESP. E aí vai a pergunta, o senhor está utilizando esse know-how, né, do Amazonas, de São Paulo e mesmo da ESA, em proveito próprio, para abrir a sua própria faculdade de Direito com 200 vagas? Ok, este minuto, né? Este último bloco, não, você tem até Eu um tenho minuto. um minuto. A tréplica, 1 minuto. Tem. por favor. Muito obrigado. Valentina, fui convidado, sim, para participar de um projeto em que se pensava criar, não uma faculdade de Direito apenas, mas criar uma faculdade de contabilidade, de administração. E não participo mais desse projeto, entendi que aquilo estava acima, infelizmente, da minha possibilidade, inclusive econômica, de poder avançar. E eu quero dizer aqui para a advocacia de todo o estado de Goiás, a revolução que nós fizemos na Escola Superior de Advocacia nos últimos 6 anos é combustível para a revolução que nós faremos nos próximos 6 anos. Nós queremos levar a cada advogado e advogada, por meio do aplicativo Ordem, cursos de gestão diários, com pílulas e sugestões voltadas à gestão da advocacia, para que a gente possa efetivamente fazer aquilo que nós queremos na advocacia, que é ter escritórios que tragam lucro, que tragam dignidade, que tragam autonomia para o exercício da advocacia. Perfeitamente. Se os candidatos concordarem, que muito rapidamente, jogo rápido, como nós não tivemos a presença de um dos candidatos, eu tenho 3 minutos finais para serem preenchidos. Eu posso preenchê-los com o seguinte, eu posso dar 1 minuto para cada candidato fazer o esclarecimento que achar necessário sobre qualquer assunto, sem que possa atacar um outro candidato, porque ele não teria tempo de se defender. Vocês concordam com isso? Que façamos como se fossem umas considerações finais. Perfeitamente. Pode ser, desse primeiro... Doutor Lara, pode ser? Acho que todo o tempo para dialogar com a advocacia é bem-vindo. Pode ser, Valentina? Perfeito, Então, eu estou aqui tranquila. Vamos ser cavalheiros e dar o lugar, a primeira voz para as damas. Você tem 1 minuto, Valentina. Não, eu vou seguir a ordem, né? Eu sou o número 4, eu então, fico por último. perfeitamente. Rodolfo, por favor, 1 minuto. Advocacia Goiana. Nós estamos aqui encerrando mais uma participação no importante debate. Esse que serviu para informar a vocês quem de fato tem história de entrega, quem de fato tem gestão, quem de fato abdicou da sua própria advocacia para estar ao seu lado, inclusive no momento de pandemia e de dificuldade. Estivemos preocupados em lhe servir, em atendê-lo.
para que diminuísse as suas agruras e as suas dificuldades. Os próximos 3 anos não serão fáceis, não tenham dúvida disso. E precisam contar com alguém que de fato saiba fazer e que esteja ao teu lado. Não ligado a aparelhamento político e nem tampouco cuidando dos seus interesses pessoais, como nós temos percebido, ou alavancando o seu próprio escritório. Você precisa de alguém para lhe servir e não servir da ordem. Dr. Rafael Lara Martins, a Chapa 1, seu minuto. Advogadas, advogados que estão acompanhando ao vivo por aqui no YouTube, que vão assistir depois as edições gravadas desse programa, eu gostaria de novamente dizer, eu tenho muito orgulho de fazer parte da atual gestão da OAB e de ser o candidato da situação. Nós temos um grupo que está pronto a continuar trabalhando pela advocacia. Nós teremos Jacó Coelho na Caixa de Assistência dos Advogados, sendo o presidente da CASAG, que a advocacia gostaria de ver. Nós teremos Lúcio Flávio como candidato ao Conselho Federal. Nós teremos Ariana Garcia representando a advocacia pública no Conselho Federal da OAB. E nós gostaríamos de pedir o seu voto para continuar seguindo em frente, com orgulho do trabalho que a gente fez, mas com a certeza da criatividade que nós temos e da força de trabalho, do compromisso com cada advogado e advogada do Estado de Goiás para poder avançar cada vez mais dentro da ordem para a advocacia. Doutora Valentina Jugman, Sintra, da Chapa 2. Nós, integrantes da Chapa 2, OAB para Todos, acreditamos sim numa OAB mais democrática, onde você, advogado e advogada, tenham vez e voz. Acreditamos que a OAB tem muito a fazer na valorização, no respeito e no cuidado com a advocacia. Por isso, a nossa primeira medida será efetivamente reduzir a anuidade em 34%. Iremos também aproximar a OAB da sociedade. E não iremos fazer pacto social, iremos enfrentar o Poder Judiciário para buscar a redução das custas judiciais. E, finalmente, conseguiremos realizar todas as nossas propostas com uma OAB independente, apartidária. Contamos com seu voto, Chapa 2, no dia 19. Encerrando este primeiro programa de uma série de 2 sobre os presidentes, ou o debate dos presidentes que pulam a presidência da OAB, nos despedimos de vocês esta noite, mas fiquem conosco para o próximo programa. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano.